Fala pessoal, quero refletir sobre se é possível alguém ser melhor do que o outro. Como assim um ser humano pode dizer, eu sou melhor do que você? É possível isso? Meu nome é Nicolas Salles, vamos refletir sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vem comigo. Você é pó e ao pó retornará. É o que diz Gênesis 3:19. Gênesis 3 relata a queda do homem. Conta a história de como que o ser humano caiu em desobediência. Em Romanos 5:12, Paulo vai falar que ele vai falar que desse homem, desse ser humano, veio o pecado e a desobediência, veio a morte, veio, vamos dizer assim, os problemas e os males que nós carregamos a toda a humanidade, a partir de um único homem. A partir desse princípio, eu fico me perguntando, tendo base nisso, eu fico me perguntando como pode alguém ter coragem de dizer eu sou um ser humano melhor do que você? É possível isso? A gente pode pensar nesse melhor relacionado a qual régua, a qual aspecto. Então a gente está medindo sobre o que esse melhor. Então, por exemplo, a gente pode usar o melhor no sentido de um esporte, de uma profissão, alguém que está já há muito tempo de carreira, já tem habilidades técnicas melhores do que as outras, e aí a gente vai se espelhar nessa pessoa que é melhor do que a gente naquelas técnicas, naquela profissão, naquela arte. Então, por exemplo, você tem um desenhista melhor do que o outro, você pode ter um surfista melhor do que o outro. É por isso que existem as competições, existe todo esse aparato social, para, de alguma forma, medir as habilidades. Até aí tudo bem. Agora, quando eu digo que essas habilidades são simplesmente o que? A sua identidade como ser humano, aí eu esbarro num grande problema social. Há pessoas que pensam e há pessoas que agem como se realmente fossem melhores do que as outras. Eu sou um ser humano melhor do que você. Isso é possível? Não. Não é possível você ser um ser humano melhor do que o outro ser humano, simplesmente como um indivíduo. Aqui eu não estou colocando a régua, o parâmetro como de uma habilidade técnica, mas eu estou colocando simplesmente qual o padrão? O padrão de ser indivíduo, de ser humano, certo? Por que não é possível eu usar essa frase como ser humano? Não é possível nem eu pensar assim, por vários fatores. Como eu disse lá em Romanos 5, o Paulo vai falar que por causa desse ser humano, todos pecaram. E se a gente perceber em Gênesis 3, há uma queda da humanidade como um todo. Todos que vêm a partir daquele princípio, todos carregam essa fraqueza moral, espiritual, porque nós somos pecadores. Então, de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram. De acordo com Romanos 5:12, todos pecaram. A morte veio a todos a partir do pecado de um único homem. Sendo que a boa notícia é que em Romanos 5:18 e o 19, o apóstolo Paulo vai falar que de um veio o pecado, de um veio a desobediência, de um veio esses problemas, mas de um veio a justiça, a justificação, a partir de um ato de justiça, que é Cristo, que morreu por nós. Então você pode pensar assim, mas Nicolas, tem pessoas que são melhores do que as outras. Aí eu pergunto para você, por quê? Porque de repente tem mais dinheiro, porque de repente tem uma educação melhor, educação entre aspas, porque formação, diploma não tem a ver com educação, não tem a ver com respeito. Tem muita gente formada, muita gente aí que é engenheiro, que é professor, como eu, que é médico e que por causa da sua profissão ela quer ser melhor do que a outra e ela fala que a profissão dela é melhor do que a outra. Mas por que não é melhor? Porque que quando você precisa de um determinado serviço na sua casa, você vai ter que chamar um profissional de uma outra área, de alguma coisa que você não sabe fazer. Então você vai precisar dele. Então todo mundo precisa de todo mundo em algum momento da vida. O livro de Tiago, lá na Bíblia, o capítulo 4, versículo 14, ele vai colocar pra gente que o que é a vida? Qual é a natureza da vida? A vida é um vapor. A vida é algo que aparece e logo desaparece.
A metáfora do vapor ou da neblina, dependendo da sua versão bíblica, é muito interessante porque coloca a gente no mesmo lugar. Ou seja, qual é a natureza da vida das pessoas a partir do que Adão fez, a partir do erro, a partir do pecado? É a morte. Então todo mundo vai passar por isso. Vocês percebem? Nós aparecemos e nós desaparecemos. Cadê os imperadores? Cadê os faraós? Cadê as pessoas que nos tempos antigos se colocavam como melhor do que as outras? Morreram. Como diz Gênesis 3:19, voltaram ao pó. E é aí que está. Tudo desaparece, inclusive o que a gente tem. Hoje a gente pode ter um celular caro, um carro caro, uma casa linda. Amanhã desaparece. O que é a vida? Qual é a natureza da vida? Qual é a essência da vida? A vida é como um vapor que Tiago, no capítulo 4, coloca. Ela aparece e logo desaparece. Você já viu quando você está com a panela quente ali, aí cai a água, aí sobe aquele vapor? Aquele vapor, no mesmo tempo que aparece, logo passa um vento ali e aquele vapor desaparece. Não é possível você pensar, não é possível você cogitar a ideia, não é possível você, muito menos, viver ou verbalizar que você, como ser humano, é melhor do que o outro ser humano, porque não somos. Nós somos como vapor. Porque a partir de Adão, todos pecaram. Mas a boa notícia é que com Cristo, todos podemos ter vida. Então nós somos dependentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava nem aqui falando com você. Espero que você entenda essa reflexão, espero que você possa compartilhar, curtir. Quando você curte, você ajuda demais o canal, você não tem ideia disso. Ninguém é melhor do que ninguém. A vida não é uma disputa. Entenda isso. Você não está aqui para disputar. Nós precisamos ser melhores para os outros e não ser melhor e querer ficar se comparando. Não querer ser melhor do que os outros. Eu estudo, eu me formo, eu me preparo para ser um ser humano melhor para o meu próximo. Eu não estudo, me preparo e me fortaleço para criar parâmetros e colocar o meu próximo abaixo de mim. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Viva com Deus.